Olá, galera, tudo bem? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Mais um vídeo para a galera do 8º ano, turma 800 e 801. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo dando continuidade aqui ao continente africano, né? Nós já falamos vários aspectos sobre esse continente, falamos da população, da economia, né? E nesse vídeo nós vamos falar a partir aqui da página 88, principais problemas enfrentados pela população africana, né? São muitos, né? A gente ouve falar todos os dias sobre alguns desses problemas enfrentados pela população. E aqui no conteúdo nós vamos falar de alguns deles, tá bom? Então, a África, em especial a subsaariana, voltando lá no início do conteúdo, quando eu falei para vocês do processo de regionalização, né? O continente é dividido em duas áreas, duas grandes regiões. A gente está falando aí da África do Norte e a África subsaariana, né? E aqui no texto, nessa parte aqui dos principais problemas enfrentados, a gente vai falar aí, principalmente dessa parte da África subsaariana, ok? Então vamos lá. A África, em especial a subsaariana, é o continente que apresenta os mais baixos indicadores socioeconômicos. A gente está falando aí do IDH do mundo. Essa situação decorre dos elevados índices de analfabetismo, da falta de habitações adequadas à moradia, de tratamento de esgoto sanitário e de acesso à água tratada, tá? São fatores básicos. A gente não está falando de nada supérfluo, a gente não está falando de nada, né? Absurdo. A gente está falando de coisas básicas, tá? Água tratada, saneamento básico que todo ser humano precisa ter acesso a esse saneamento básico, tá? Altos índices de analfabetismo que acontece dentro da região. Então é disso que nós estamos falando, tá? O quanto essa população dessa região sofre porque não tem isso à sua disposição, ok? Então vamos seguir. Altos índices de mortalidade, tá? É uma outra situação que ocorre bastante dentro dessa região. A economia pouco competitiva também reflete nas altas taxas de desemprego ou em trabalho mal remunerado, de baixa qualificação, que comprometem os indicadores de renda. Além de resultar em uma alta porcentagem de pessoas, tá? Com baixo nível de pobreza. Aí vem aquela pergunta, professora, o que é baixo nível de pobreza, tá? O baixo nível de pobreza, galera, é o que a pessoa, é o mínimo, tá? É a pessoa viver com o mínimo, tá? Para sua sobrevivência. Quando esse indivíduo não consegue ter o básico, o que é o básico? Moradia, alimentação, vestimenta, tá? São os básicos. 3 elementos básicos, tá? Esse indivíduo ele é considerado, tá, abaixo do nível da pobreza. Infelizmente, os termos às vezes, né, nos choca tanto, mas é isso. E como estudante é o que vocês têm que saber sobre essa realidade, tá bom? Vamos falar de pobreza. Embora o continente africano possua 3 das economias aceleradas de crescimento no mundo, a gente está falando aí, tá, de áreas que já conseguiram, né, ter esse elevado crescimento, em cada 3 africanos, tá? Isso é um indicador dado pelo Banco Mundial, tá? Em 2017. 1 em cada 3 africanos é da classe média, segundo o Banco Africano para o Desenvolvimento.
E a pobreza é um desafio enfrentado por diversos governos africanos. Isso não é uma situação somente da atualidade, isso vem ao longo dos anos, né? Grande parte da população africana possui precárias condições de vida relacionadas à pobreza de infraestrutura, à falta de política pública e à carência de investimentos sociais. São vistos como fatores que contribuem para a intensificação dessas condições, tá? A pobreza no continente também se relaciona à ocorrência de conflitos de guerras civis, que além de dizimar milhares de pessoas, têm alto custo econômico. Em alguns países, como Burundi e Madagascar, mais de 60% da população vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, tem renda diária inferior a 1,90 dólares, segundo o índice do Banco Mundial de 2016. Esse valor não é o mínimo suficiente para garantir em qualidade e nem quantidade adequada aos bens mais básicos. Que bens são esses? Eu já falei e vou repetir: alimentação, vestimento e moradia, tá? Uma outra situação que vem como principais problemas enfrentados pela população africana é o crescimento urbano, tá? Apesar do continente africano ainda ser majoritariamente agrário, já que suas principais atividades econômicas são ligadas ao setor primário. Alguns países apresentam um recente processo de urbanização. A gente está falando aí que esse período começou, né, esse elevado aí na atividade apresentada a partir do ano de 1990. A chegada de investimento estrangeiro com a instalação de empresas transnacionais. Como a gente também já falou no vídeo anterior, né, que vários países estão investindo no continente. A chegada de investimento estrangeiro e a instalação de empresas transnacionais, há um crescimento acelerado em algumas cidades do continente. A população rural começou a migrar em busca de melhores oportunidades de emprego, tá? Então, a urbanização rápida e sem planejamento resulta em uma série de consequências sociais e ambientais, como trânsito intenso, aumento da poluição sonora e atmosférica e surgimento ao crescimento de localidades com moradias precárias, muito parecido com o que acontece no Brasil, né? O crescimento urbano totalmente desordenado, acelerado de forma incorreta, tá? Acontece, né? Não tem como não ter consequências mediante a essa situação, tá bom? Uma outra situação, também dando exemplo aqui, ó. Como ocorre na maior parte dos países do mundo, a vida das grandes cidades atrai parte da população rural dos países africanos, além da maior oferta de emprego, né? É o processo migratório, né, gente? Sair da sua cidade ou até mesmo do seu país de origem em busca de uma condição de vida melhor. Isso não acontece só no Brasil, porque quando a gente trabalha as regiões do Brasil, a gente ouve muito falar disso, né? Mas a gente tem que lembrar que isso acontece no mundo, tá? E dentro do continente africano não é diferente, tá? Essa situação acontece todos os dias, pessoas tentando buscar uma condição de vida melhor, saindo da sua região, né? Da sua cidade ou até mesmo do seu país. A África do Sul, por exemplo, tem grandes centros urbanos como Joanesburgo, Burda e Petróleo, que atraem cada vez mais multinacionais, gerando emprego e estimulando a economia. Também, quando a gente falou em África do Sul, lá no início do capítulo, eu citei para vocês o quanto a África do Sul cresceu, né, nos últimos anos. A gente estava falando aí de um país que tinha o IDH baixíssimos, situação totalmente precária, e conseguiu sair dessa situação, se tornando aí um dos países em destaque na sua economia.
Com isso, atrai o quê? Atrai olhares, né, de investidores de outros países. E é justamente o que acontece na atualidade. Diversos países investindo dentro da África do Sul e também em outros países africanos, tá? Marrocos, por sua vez, possui uma das menores taxas de pobreza, tá? O dinamismo e a economia, gerando novos empregos e aumentando aí a renda da população. Vários países que compõem aí a África do Norte serve também como atração dessa população, né? Da África do Sul, da África subsaariana para esta região da África do Norte, tá? Principalmente pelas possibilidades de arrumar um emprego, né? Dentro desses países é bem maior do que ficar no seu país de origem. Uma outra situação bem agravante enfrentada pela população africana é a chamada desigualdade, né? A urbanização e o desenvolvimento econômico apresentado nos últimos países, em alguns países da África, não significa, entretanto, distribuição justa à renda e riqueza, jamais, né? Isso também vale lembrar, não acontece só dentro do continente africano. Isso acontece em mundo afora, essa desigualdade social, né? Nem todo mundo ganha de forma igualitária, como ocorre em outros continentes. A desigualdade social é um grave problema. Lógico que dentro do continente africano, isso se agrava muito mais, né? As imagens mostradas aí na página 91 da apostila de vocês mostram, certas situações dessa igualdade social existente dentro do continente, né? Então, existe a desigualdade, né, em algumas partes do mundo? Sim, mas dentro do continente africano isso acontece de uma forma, assim, gravíssima, tá bom? Nessa mesma página 91, tem aí, os países mais desiguais do mundo, tá? Tem todo aí um esqueminha um ranking, né, mostrando aí esses índices desses países, tá bom? Está falando aí dos países africanos que lidera aí esse ranking de desigualdade no mundo. Está falando aí, Namíbia, Haiti, tá? Entre outros aí que é só vocês olharem aí na página 91 que vocês vão ver, tá? Os países mais desiguais do mundo, tá? Lembrando aqui, fazendo uma pequena correção, não só do continente, mas no mundo tem aí, esse ranking aí para vocês, tá? Também tem duas questões relacionadas a este assunto na página 91. A primeira é: observe o gráfico, os países mais desiguais do mundo e converse, né? Tá pedindo aí para conversar e tem com os colegas, professores, enfim, e tem uma pergunta. Os países mais desiguais listados de acordo com os índices de Gini pertencem a quais continentes, tá? Eu vou direto à resposta. Temos aí, a África, tá? A América do Sul e a América Central. São os continentes aí dos quais esses países pertencem, tá? A África, a América do Sul e a América Central, tá? Então, se você olhar aí a tabela acima, onde está escrito os países mais desiguais do mundo, tá? Tem aí suas referências. A segunda questão é: quais são as consequências dessa desigualdade para a população desses países? Vamos lá. Estudos comprovam que, quanto maior a desigualdade de um país, maiores são os indicadores de empregos, os índices de emprego e violência, né? A ampla desigualdade social também precariza a educação e a saúde, que já são fatores, né, que poucos investem. E dentro dessa situação, agrava-se ainda mais, tá?
Então, a desigualdade em um país são maiores também por essa parte de desemprego, de violência, né? E a ampla desigualdade social precariza aí principalmente a educação e a saúde, ok? No próximo vídeo, eu vou fazer a continuação desse assunto e nós vamos falar de assunto relacionado o quê? Às epidemias, à fome, tá? Seguindo essa parte de desafios para a população africana, tá bom? Então, fica combinado assim, que no próximo vídeo a gente vai fazer a continuação dentro desses 3 temas, tá? Epidemia, fome e processo de desertificação dentro do continente africano. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Peço a vocês que continuem do jeitinho que vocês estão, fazendo tudo que está sendo solicitado, tá? Obrigado aí pela parceria. Não tinha dúvida que vocês dariam conta, como estão, né? Dando conta do recado. E é assim que tem que ser, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até breve.